Agora, na Jovem RP, Papo Profissa, com Léo Biasi. Boa noite a você que está ouvindo a Jovem RP. Agora vamos começar mais um Papo Profissa e você já me conhece, sou o Léo Biasi. Nós vamos passar os próximos minutos aqui batendo um papo sobre profissões, sobre áreas de trabalho, sobre coisas que você deve fazer ou não deve fazer. E hoje vai ser um papo um pouco diferente. Hoje a gente está trazendo de volta a Bruna Botelho. A Bruna esteve com a gente aqui na outra vez, falando um pouco sobre relações públicas. E a Bruna também é professora de inglês. É isso mesmo, Bruna? É isso mesmo, porque nós temos que ser dinâmicos, né? Bacana, Bruna. É legal ter você aqui de novo e também mostrar para nossa audiência a importância do inglês no mercado de trabalho. Que hoje em dia a gente sabe que o inglês é como se fosse uma segunda língua para todo mundo que está no mercado. Com certeza. É isso mesmo? Sem dúvida. Bacana. Bruna, me conta um pouquinho, como que funciona isso? Você começou a dar as aulas, de onde veio isso? Na verdade, eu comecei a dar aula na igreja que eu frequento, gratuitamente. Juntei um pessoal, falei, pessoal, vou dar aula de inglês pra vocês, porque a gente percebe que é uma necessidade que muitas pessoas querem, mas às vezes não tem a oportunidade. Condições, né? Condições financeiras. Com certeza. Só que assim, eu tive que parar as aulas porque eu consegui um intercâmbio. Então fui morar na Irlanda por 8 meses. Tive essa experiência muito legal, de você passar mal em inglês, e no mercado inglês, todas as situações da vida em inglês, é bem legal. A situação te obriga a falar inglês, exatamente, né? Não é igual aqui que a gente dá aquela information. Exatamente. Então assim, quando eu cheguei no Brasil, algumas pessoas que eram meus alunos gratuitamente falaram: Bruna, eu quero que você dê aula pra mim, eu quero que você dê aula pra minha filha, eu quero que, sabe, você tem que me dar aula. Eu falei, tudo bem, gente. E quando eu cheguei meio que sem muitos planos. Então eu abracei essa causa. Eu falei, vou dar aula pra vocês. Só que como eu não tinha condições de fazer gratuito, então eu cobrava uma taxa, bem tranquila, assim. E eu ia na casa das pessoas, ou elas iam na minha casa, assim, na cozinha, uma coisa bem, assim, particular e bem caseira. Bem pessoal, né? Isso. Bem pessoal. Bem caseira. E eu fui percebendo que muitas pessoas, os alunos que tinham aula comigo, eles gostavam muito e eles falavam pros amigos. E aí foi aumentando, e aí eu falei, gente, não dá mais pra usar a cozinha da minha mãe, né? Porque ela quer almoçar e eu não posso. Não pode almoçar no horário que ela quer, porque tô com o aluno lá. Certo. Então surgiu uma oportunidade, consegui alugar um espaço. Foi muito legal essa experiência de pintar e tudo mais. Organizar do jeito que a gente pensa. Pôs a mão na massa, literalmente. Literalmente. Porque começo é assim, né? Você tem que economizar de todos os lados. E aí, comecei, deixei um pouco mais profissional, questão de matrícula, questão de aulas, né? O espaço em si, as turmas. Então, assim, basicamente foi meio que eu recebi um convite e foi aprimorando. Certo. Foi de uma coisa que era voluntária, né? Uma coisa que você começou por conta ali e foi se tornando cada vez mais profissional. Com certeza. Porque assim, quando você tá estudando, quando você tá ensinando as pessoas, você aprende mais. É muito engraçado. Porque assim, eu sei o conteúdo e tudo mais, mas às vezes é sempre bom dar uma revisada antes, pra você não cometer uma gafe, né? Então, e você repetindo várias vezes a mesma coisa para várias turmas, aquilo fica meio que automático. Então tem muita coisa que, assim, eu dou aula, mas eu aprendo mais, entendeu? É uma coisa muito... Vai reforçando o conhecimento, né? Exatamente, é uma coisa muito gratificante. Eu já vi uma frase na internet que fala, né, que você só realmente aprendeu quando você consegue ensinar. Nossa. Eu acho que é bem isso, né? Exatamente. Você reforça o seu conhecimento ensinando para outra pessoa. E assim, o que me deixa mais feliz é quando uma pessoa fala: Bruna, eu odeio inglês. Nossa, essa língua é horrível. A pessoa chega com 3 pedras na mão, assim, eu falo, gente, calma, vamos analisar essa coisa, vamos personalizar a sua aula, vamos deixar uma coisa mais legal. E aí a pessoa começa a falar inglês. Aí você fala, gente, olha que legal. Fluiu, nossa, né? Eu chego quase, meu olho enche de lágrima. Mentira. Mentira, mas é muito legal, é muito legal. Que bacana.
E lembrando você que está escutando a Jovem RP, que se você tiver alguma dúvida, alguma questão a respeito desse tema, você pode mandar para nós aqui no nosso WhatsApp, que é o 989018786. 989018786. Lembrando também que a gente fala sempre sobre currículo. Se você tiver dúvida a respeito do inglês no currículo, o que deve fazer, mande sua dúvida aqui para nós, que a gente, na medida do possível, vai estar solucionando sua dúvida. Bom, você estava falando pra gente aqui, Bruna, que as pessoas têm essa questão de um pouco de aversão ao inglês. De onde vem isso? Olha, eu tenho uma teoria pessoal. Teoria de Bruna. Teoria de Bruna. Que aconteceu comigo, na verdade. Né? Porque todo mundo brasileiro, nós terminamos a 4ª série, chega na 5ª série, você tem o inglês. E aí, aquele choque, né? Num ano atrás, você tava só falando olá, tudo bem? No próximo, você já tem que aprender hello, how are you? Então, quando eu tive a minha primeira aula de inglês, quando eu tinha 11 anos, eu chorei. Porque eu não entendia nada. Eu não entendia nada que a professora falava. Eu falava, gente, me tira daqui. E eu comecei a chorar na aula. Eu cheguei em casa chorando. Eu falei, mãe, eu não quero ir mais pra escola. A professora fala umas coisas que eu não entendo. Meu Deus, me ajuda. Minha mãe falou, Bruna, calma. É só a primeira aula, é o inglês. E aí minha mãe conversou comigo e tal. E aí ela, o que acontece? É até uma dica que eu vou dar pro pessoal que tem essa aversão à língua. Que era uma coisa que eu tinha. A minha mãe me contratou uma professora particular. E essa professora, ela era tão legal que ela conseguiu identificar o que eu poderia fazer um impulso pro inglês. Então eu gostava muito de música, ainda gosto. O que te motivaria, né? Isso, exatamente. Então ela percebeu, bom, a Bruna gosta muito de música. Vou mostrar pra ela músicas em inglês. E aí a gente, assim, eu comecei a criar aquela vontade de aprender, porque com 11 anos você não tá pensando na sua vida profissional, entendeu? Você tá, meu Deus, o que é isso? Eu não quero. Então, aquela coisa já fica na nossa mente, né? Aquela aversão. Então, assim, ela conseguiu mostrar pra mim que o inglês era importante pra música também. E aí eu comecei, falei, acho que o nome dela era Jennifer. Gente, não... O nome dela era Jennifer. É bem propício esse ano, né? Ai, gente, o nome dela era Jennifer. Ela tava no Tinder? Só que eu não encontrei ela no Tinder. Acho que nem existia Tinder naquela época. Tá certo. Enfim, e aí a Jennifer, ela falava assim... Eu falava, Jennifer, eu quero muito ouvir a música e entender o que a pessoa tá falando no momento que ele tá cantando. Então eu coloquei esse objetivo pra me dar a vontade de aprender inglês. Então, assim, se você tem esse bloqueio com o inglês e você precisa aprender a língua, não coloque um incentivo obrigatório. Eu preciso do inglês porque eu preciso para trabalhar. Porque se você coloca isso, talvez não te motive tanto. Agora, se você consegue relacionar o inglês com algo que você gosta... eu quero aprender inglês. Eu amo cozinhar, então eu quero aprender inglês para eu ler as receitas e fazer umas coisas diferentes, de culturas diferentes. Beleza, você vai sentir que a sua disciplina, porque tem que ter disciplina, a sua organização, elas vão trabalhar em conjunto para fazer com que você aprenda a língua. Então o bloqueio, ele meio que vai caindo. Vai quebrando aquele bloqueio, né? Isso, então assim, a Jennifer me ajudou muito com essa ideia da música. Mas tem vários, tem questão das receitas, tem questão de viagem, né, que você... videogame, você vê que muita gente que joga videogame, às vezes, nem faz curso de inglês. Joga lá o videogame, aprende e já... Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a pessoa se identificou, que linkou. Eu gosto de videogame, preciso do inglês pro videogame, então... Junta as coisas, exatamente, né, o útil ao agradável, no caso, né? Isso, então acho que isso se você pensa assim, acho que flui melhor do que você colocar, preciso do inglês porque o mundo só fala inglês. Aí você fica, meu Deus, mas inglês é muito ruim, entende? Acho que desse jeito flui melhor. Era isso, eu até te perguntar, esse caminho pra aprender o inglês, é muito individual mesmo? É muito de cada um? Existe alguma coisa
todo mundo deve começar a fazer ou é de cada um mesmo? Então, eu vejo isso muito com o objetivo particular de cada um. Por exemplo, se eu sou um adolescente de 11 anos, eu não tenho, assim, muita pressa pra falar inglês. A não ser que você vai viajar no próximo ano, né? Morar lá. Mas como essa não é a realidade da maioria, eu acho que pros adolescentes, talvez se manter numa escola 4 anos seja bom, porque ele vai aprendendo aos poucos e ele vai acompanhando o conteúdo que ele tem na escola. Porque tem muita coisa gramatical do inglês que você não aprende na 5ª série. Você vai aprender lá pra 8ª. Então, eu acho que esse período longo pra quem tá na escola, eu acho importante. Mas, por exemplo, se uma pessoa já tem uma formação, já tem um desenvolvimento profissional, já fez a faculdade ou terminou o ensino médio, eu acho que não tem necessidade de ser 4 anos. Eu acredito que tem métodos que funcionam. Claro, não depende só do curso, não depende só da escola. O aluno também tem que ter essa autorresponsabilidade. Dele, né, sim, pra se organizar e fazer. Porque o segredo de você falar uma língua não é o quanto você vai nas aulas. Não é esse. Você pode ir em todas as aulas e não falar a língua. O segredo de você falar uma língua é você mergulhar na língua. Então, quando você vai ouvir um áudio, você escolha sempre ouvir naquela língua. Você vai falar, escolha usar o vocabulário que você aprendeu. Se você vai ver um filme, não coloque dublado, coloque legendado. Se você for mais ousado assim, coloca legenda em inglês também, entendeu? E aí você se joga pra entender. Então tem que ter essa ousadia de se dispor. Isso, tem que ter a autorresponsabilidade, que é você falar, olha, eu não vou colocar a minha responsabilidade no curso. Porque o professor, ele, na verdade, ele não é um mágico. Ele vai te dar o caminho. Ele fala, você tem que estudar isso. Essa semana você vai estudar isso. Então ele tira as dúvidas, ensina e tal. O aluno tem que falar, bom, esse é o caminho, vou andar por este caminho. Então eu vou ouvir, eu vou ler, eu vou falar no espelho, sabe? Tem que ter essas atitudes, né? E eu, particularmente, quando eu estudava inglês, eu usava post-it. Então, por exemplo, eu queria saber como falava guarda-roupa em inglês. Eu pesquisava no Google, guarda-roupa, aparecia lá, wardrobe. Aí eu escrevia no post-it e colava aquele post-it no meu guarda-roupa. Então, toda vez que eu olhava para aquele objeto, eu tentava olhar não como guarda-roupa, mas assimilando já o nome em inglês. Mas já olhando como wardrobe. Entende? Então, aquilo ficou na minha mente. Então, eu não precisava ficar traduzindo guarda-roupa, wardrobe. Não. Eu olhava e já via aquela palavra em inglês. Então, acho que isso ajuda bastante. Entende? Mas, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é mais assim, depende do seu tempo e do momento que você está vivendo. Eu, particularmente, peguei um rapaz que ele me deu 1 mês pra aprender inglês. Ele não sabia nada, assim, nem o verbo to be. Caramba, 1 mês. E ele falava, eu preciso aprender inglês, porque eu vou pros Estados Unidos. E eu vou pros Estados Unidos em janeiro. E ele começou as aulas dia 21 de novembro. Nossa. Nós tínhamos aulas todos os dias. É isso que eu ia te perguntar. Aí a sequência de aulas foi diária? Todos os dias, 1h30 por dia. E assim, eu não tô falando isso por mim, mas eu tô falando isso por ele. Porque eu falei assim, cara, você é sensacional. Porque tudo que eu pedia, eu falava pra ele, você tem que fazer isso, você tem que falar no espelho sozinho as coisas que nós aprendemos, o vocabulário do dia. Você tem que fazer o homework. E não era um exercício, eram vários exercícios. Você tem que ver um filme por sábado, em inglês, com a legenda em inglês, e no dia seguinte você vai me falar o que foi do filme.
Então, assim, e ele fez tudo e muito mais. Então, quando foi na nossa última aula que eu só conversei com ele, claro, ele não era fluente, né? Porque não tem como uma pessoa ficar fluente em um mês. Mas ele conseguia falar, assim. Não Sabia se comunicar. Exatamente. Então, assim, a culpa não foi minha. Nossa, eu sou a melhor professora. Não, o resultado disso foi do trabalho que ele fez, entende? Até te perguntar sobre isso, né? Você falou de algumas questões que a pessoa que se dispõe a aprender, ela tem que tomar como posição, ela tem que ter uma posição diferente. Então, o que seria uma dificuldade, ou algumas dificuldades, seriam essa pessoa se colocar numa... Ela entender que ela precisa tomar certas atitudes para que ela aprenda realmente inglês. Não vai depender só do material didático, não vai depender só do professor. Então, são essas as dificuldades, muitas vezes, do aluno realmente colocar aquilo como uma meta. É isso? Existe algum outro tipo de dificuldade da nossa cultura, por exemplo? Ou da nossa língua que talvez impeça? Bom, respondendo assim um pouco, vou tentar pegar um pouquinho de cada. A questão da cultura, da língua e do costume da pessoa. Porque cada um tem um tópico que eu gostaria de abordar aqui. A questão da cultura, eu vejo que nós temos essa coisa de deixar muito para a última hora. Então, eu vejo... Isso envolve cultura e um pouco o hábito da pessoa. Então, ela tem aula hoje, ela aprendeu e tal, e a próxima aula dela vai ser... Semana que vem. Semana que vem. Ao invés dela fazer o exercício, as coisas bonitinhas, assim, um por dia, aquela coisa organizada... 5 minutos antes da aula, ela tá lá, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, preciso fazer isso. Então, assim, eu acho que isso é da cultura... Infelizmente, mas a gente pode melhorar. De levar de qualquer forma, né? Entendeu? Não tô generalizando, tá bom? Porque tem muita gente que faz as coisas organizadas, mas eu vejo que isso atrapalha. Eu vejo que isso atrapalha, assim, essa coisa de deixar pra última hora. Porque em 5 minutos antes o homework, a lição de casa, não é pro professor, é pra você. Né? Tem até a minha madrasta, ela trabalha com essas questões neurolinguísticas, e ela me falou uma coisa muito interessante, que a gente não presta atenção, mas o nosso cérebro, ele tem um mecanismo para guardar as informações. Então, você vê um conteúdo hoje, o seu cérebro, se você não rever esse conteúdo em 24 horas, o seu cérebro, ele vai considerar aquilo como... banal. Inútil. Não é importante, não preciso guardar isso. Então, assim, é aconselhável, toda vez que você estudar qualquer coisa, inglês, espanhol, alemão, matemática, qualquer coisa que você estudar, você tem que rever aquilo em 24 horas. Porque você revendo, você reforça para sua mente. Olha, isso é importante, você tem que guardar isso. E aí você não esquece tão fácil. E ela fala também que essa revisão... ela tem que ser feita em 24 horas, 7 dias e 28 dias. Então, em 7 dias, depois de uma semana, não que você precisa pegar o livro e ficar lá se matando de estudar, não é isso. Você pensar, você construir uma frase com aquilo que você aprendeu, né? Você tentar colocar no seu dia a dia, só para o seu cérebro trazer para frente, assim. Manter aquilo, né? Exatamente. E depois, em um mês... né? Aí eu falo, meu Deus, mas quem é que vai ter uma agenda? Uma agenda pra pensar, olha, um mês, 7 dias, Assim, então assim, façamos o básico, 24 horas. Não deixe pra fazer as lições antes da aula, sabe? Faz com calma, pra você compreender. Se dedique, exatamente, se dedique. Achei legal uma coisa que você falou a respeito das pessoas colocarem, fazer a lição de casa por causa do professor. Sendo que a lição de casa é pro aluno, exatamente. É pra ele reforçar. Isso acho que pra muita coisa na vida as pessoas levam nisso, né? Vou fazer pra não tomar bronca, vou fazer porque tem que fazer e tal. E é legal falar sobre isso para as pessoas entenderem a responsabilidade delas, né? E assim, eu dei uma pesquisada aqui na internet pra ver legal. Um dado que eu fiquei um pouco assustada, né? É uma pesquisa da Cato, que fala que 3% dos brasileiros falam inglês fluente. 3%? 3%. Meu Deus. Então, assim, é muito baixo. Assim, claro que o Brasil é bem grande, né? Esse número
se você for comparar com outros países, pode ser considerável. Mas mesmo assim é baixo. É baixo. É muito baixo. É baixo. 97% não fala nada. Fala assim, básico, né? 3% fala fluente. Certo. Consegue se comunicar perfeitamente com outra pessoa. Claro. Então, assim, você percebe que é um desafio nacional, não é uma coisa de Ribeirão Pires, né? Especificamente. Sim. Mas é uma coisa que pode ser mudada. Eu tenho uma opinião que algumas pessoas ficam com esse receio do inglês, de aprender inglês devido ao método utilizado às vezes nas escolas. Não tô julgando as escolas, porque também acho difícil um professor... Imagina, 40 alunos numa sala. O professor tem que ser assim, não sei, tem que ser muito bom pra conseguir... Tem que ter toda uma habilidade, Exatamente. Né? Ensinar uma nova língua. Às vezes tem gente que tem mais facilidade, às vezes tem gente que tem menos. Então, eu não culpo as escolas em si. Mas eu acho que seria interessante a gente tentar uma técnica, sabe? Pra tirar esse medo das pessoas do inglês. Porque, na verdade, falando um pouco da questão da diferença da língua, português pro inglês, o inglês é uma língua muito pobre, assim, gramaticalmente. Já ouvi falar que é mais simples, né? É muito simples. Do que o português. É muito simples. Por exemplo, não tem a conjugação pra cada um. Assim, no português fala, eu vou, ela vai, nós vamos. No inglês é tipo, I go, you go, we go. É o mesmo verbo, só muda a pessoa. Então, eu acho que é mais um preconceito que as pessoas têm do que ser difícil. Esse preconceito acaba bloqueando muitas coisas. A gente fala, né, da questão profissional. Quando você fala inglês... Hoje existe uma obrigatoriedade de falar inglês para várias profissões e até como diferencial no currículo. Como professora, você vê que essas perspectivas melhoram quando você fala inglês no seu currículo, na sua formação? Com certeza, com certeza. Para dar uma melhorada aqui no meu argumento, eu fiz uma pesquisa aqui também, que é da Cato, que fala que quem tem o inglês no currículo, ele pode ter um aumento, né, de salário de até 52%. 52%? Então imagina, se você não fala inglês, você está deixando de ganhar. Ganhando menos. Né? Então, e assim, também o inglês, ele não só profissionalmente, mas ele te abre muitas oportunidades, muitas portas para você conhecer pessoas diferentes, né, conhecer culturas diferentes. Não é? Aumenta, assim, a sua visão sobre o mundo, sobre várias coisas. Imagina que legal. Você clica na CNN e você consegue saber o que tá rolando nos Estados Unidos. Saber ler o outros que tá jornais, rolando. outros sites. Sim, é muito legal. Eu, por exemplo, às vezes eu escuto eu gosto de escutar rádios de Londres. E assim, eu gosto de música, já falei, né? Bacana. Então eu coloco numa rádio lá e as músicas são super atuais. Assim, aqui demora um pouco pra chegar, né? Então, assim, uns 6 meses antes eu já sei o que vai tocar aqui. Tudo que for tendência. Tudo que for tendência, a gente já sabe o que vai acontecer aqui. Legal. Então, assim, isso é uma oportunidade que se eu não falasse inglês, eu não teria. Né? Pra mim é legal porque eu gosto disso. Talvez pra outras pessoas falem, nossa, que legal, né? Saber as tendências que vão chegar. Mas se você gosta, às vezes, de um esporte, sei lá, de outro país, o inglês é muito importante. Muito legal. Legal, muito bacana. E nesse contexto que a gente fala de emprego e tal, é legal também falar sobre cultura. As pessoas muitas vezes pensam no emprego por conta do salário, de fazer um inglês por conta de ter ou até mesmo aumento de salário ou por conta de uma obrigatoriedade. É legal ter essa reflexão que nem tudo que a gente faz é só por causa de um resultado palpável, no caso. Sim, financeiro, né? Dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Bacana, nem tudo é dinheiro. É bom a gente sempre lembrar disso. E, por exemplo, quando a gente vai pôr um currículo o inglês, como que a gente pode colocar isso? Você falou do intercâmbio também. É legal pôr no currículo? Como que a gente colocaria? Olha, no currículo, o inglês, você tem que ser muito sincero. Então, por exemplo, se o seu inglês é básico, coloque inglês básico. Porque tem gente
que o inglês é básico e coloca intermediário. Porque as pessoas... Isso já aconteceu comigo. Assim, eu coloquei... Não que eu menti, né? Mas assim, eu coloquei o nível e as pessoas me trataram na entrevista Naquele de acordo nível. com o nível que eu tinha. Então, se eu tivesse mentido, eu estaria frita, né? Se fosse um The Books on the Table... Eu ia get out. Eu ia sair naquele momento. Eita. Então, eu acho que é interessante você ser sincero no seu currículo. Porque, assim, a empresa... tem muitas empresas que dão oportunidade para você estudar inglês e tudo mais. E, assim, mesmo que você tenha inglês básico, coloque, né? Não é, ai meu Deus, meu inglês é muito baixo, não vou colocar. Coloca. Pelo menos um básico. Coloca. Se você tem. Porque mostra pro recrutador que você tem interesse naquela língua, que você não é uma pessoa que tipo, tem aversão, que nunca vai querer falar, enfim. Então coloca, sabe? Seja ousado. E na questão do intercâmbio, talvez no currículo eu não veria assim um espaço para colocar. Mas você pode colocar, por exemplo, na sua carta de apresentação. Certo, que é colocar importante. essa vivência, falar o que você fez. Tá? Coloca assim, não só também... eu fiz intercâmbio para aprender inglês. Ponto. Fiz intercâmbio, aprendi inglês, tive contato com outras culturas. Falar sobre cultura é bem interessante. Porque assim, uma empresa, ela não quer que você fique... Robotizado, né? Exatamente. Então, se você sabe um mecanismo que você viu em outro lugar, que às vezes é inovador, isso é muito legal. Então, acho que é válido. Muito bacana. Bruna, a gente tem aquela pergunta que eu tô fazendo para as pessoas que vêm aqui serem entrevistadas. O que você seria se não fosse? Mas no seu caso a gente já falou da outra vez que nós tivemos o nosso bate-papo. Então eu queria te perguntar, se não fosse inglês, qual outra língua você falaria? Olha... eu falaria alemão. Alemão? Na verdade, assim, eu estudei um pouquinho alemão. Só que, gente... É complicado? Então... que é uma mistura de inglês. Se algum alemão estiver ouvindo isso, me desculpe. Mas essa é a minha visão sobre a língua, tá? É uma mistura de inglês com uma língua germânica, sabe? É bem... É uma coisa estranha. Por exemplo, brother, que é irmão, eles falam Bruder. Que é bem parecido, entendeu? Com Bruna. É, tipo Bruna. Brother. Acho que alemão, eu gostaria de falar alemão. Bacana. Lembrando você que está ouvindo a gente, se você tem dúvidas a respeito desse assunto, mande seu WhatsApp pro 989018786. 989018786. Esse é o WhatsApp da Jovem RP. Bom, para nós encerrarmos aqui, Bruna, eu queria que você deixasse seu contato, né, para quem se interessou pelo seu trabalho, que é bem bacana. Muitas vezes a gente vê as escolas grandes de inglês e muitas pessoas elas se intimidam com isso e gostam da coisa mais pessoal, assim como você falou. Então, queria que você deixasse um recado para os ouvintes aqui da Jovem RP e também deixasse seu contato para quem tiver interesse nas aulas de inglês entrar em contato com você. Bom, o meu recado o inglês não é um bicho de 7 cabeças. Você pode sim falar inglês, independente do seu background, né? Independente da onde você veio, quem você é. Independente disso, eu acho que se você quer falar, você consegue. Só ter a autorresponsabilidade e a disciplina. E assim, pra quem tem dúvidas de inglês, quer ter em contato, quer às vezes conteúdos, né? Por que não? Posso mandar conteúdos também. Botelho, meu e-mail é botelho, com LH, B de Bruna, número 2, @gmail.com. Muito bacana. Bruna, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista. É sempre muito legal bater papo com você. E quero agradecer você que continuou com a gente até o final, nosso ouvinte querido. Quero lembrar você que o Papo Profissa é todas as segundas-feiras, às 19h30, e eu conto com você na próxima semana. Muito obrigado, um abraço e tchau! Tchau! Você ouviu Papo Profissa com Léo Biasi. Fique ligado na programação da Jovem RP pelo www.radiojovemrp.com e pelas redes sociais.